Bom dia, eu sou Cláudia Vasconcelos, sou médica neurologista, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e hoje a nossa convidada é a doutora Mariana Beral Hammeler. A doutora Mariana é uma jovem neurologista que vem se dedicando ao tema que hoje nós vamos abordar. São pontos importantes no diagnóstico e no tratamento da cefaleia. Cefaleia é uma condição neurológica muito prevalente mundialmente. Por isso, a importância de hoje abordarmos esse assunto como um tema inicial de uma série de outros programas sobre doenças crônicas, neurológicas e incapacitantes que serão abordadas no canal médico. Doutora Mariana, obrigada por ter aceito o convite e participar desse programa hoje. Eu gostaria que você se apresentasse. Bom dia, professora Cláudia, bom dia a todos. Falo professora Cláudia porque a professora Cláudia, além de ser minha professora na Unirio, fiz a formação toda na Unirio, ela foi também minha orientadora do doutorado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui pelo convite, né, de estar no canal médico, mas sobretudo de estar com a minha professora de alguns anos, junto comigo nessa jornada. Então, agradeço ao canal médico e agradeço também à professora Cláudia. Como a professora falou, eu tenho me dedicado realmente ao estudo da cefaleia. Atualmente, eu faço neurologia hospitalar e sou coordenadora da linha de cuidado de cefaleia do Hospital Américas, aqui no Rio de Janeiro. Então, a cefaleia é um tema bem importante, porque não atinge só o neurologista. É um tema que atinge a clínica médica, o médico generalista, até a atenção primária e as emergências também. Por isso é um tema tão importante. A gente trouxe alguns slides para ilustrar melhor a importância da cefaleia. E eu queria já começar com o primeiro slide. Pode passar? Quando a gente começa falando de cefaleia, né, o primeiro ponto que eu queria destacar é a importância. 25% das queixas neurológicas na emergência são cefaleia. Então, 1/4 dos pacientes que chegam para atendimento neurológico na emergência estão queixando de cefaleia. Desses, 95% é enxaqueca. Mas não só na emergência a gente vê cefaleia, né? A cefaleia é uma das queixas mais comuns do ambulatório ou no consultório de clínica médica. A cefaleia quando a gente pergunta para qualquer pessoa se ela já teve dor de cabeça no último ano, 70% vai responder que sim. Então, aí se dá também a importância, como a professora Cláudia falou, uma doença muito prevalente que o médico generalista, o neurologista, precisa saber tratar. Então, Mariana, como a gente sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 75% da população mundial é ou é atingida por esse sintoma, né, essa condição que é a cefaleia. E como você fala para a gente sobre o impacto da cefaleia na qualidade de vida do indivíduo acometido por ela? Pode passar o slide? Na verdade, a cefaleia é uma doença incapacitante, né? Sobretudo quando a gente fala da enxaqueca, que é a mais prevalente. A cefaleia mais prevalente é a cefaleia do tipo tensão. Mas por ser uma dor mais fraca, moderada, ela não gera tanta incapacidade. Por outro lado, a enxaqueca é bem mais prevalente e a enxaqueca tem um grau de incapacidade. E é uma doença de adulto jovem. Então, eu estou falando, às vezes, de adolescentes, né, e adultos jovens que estão incapacitados para ir trabalhar, para ir para a escola. Então, 70% das pessoas que sofrem de enxaqueca referem que já tiveram prejuízo no trabalho por conta da dor de cabeça. Tem um outro dado interessante. 10% dos filhos de pais enxaquecosos já faltaram à aula por conta da crise do pai, da mãe. Então, é uma doença realmente que atinge não só o próprio paciente, mas também a família que está envolvida, né? E quando a gente fala de epidemiologia, como a gente pode ver no slide, é uma doença que atinge mais mulheres, né, sabidamente, principalmente a enxaqueca, a prevalência de 22% nas mulheres e 6% em homens, mas quando a gente olha para a população em geral, 15% da população do mundo tem enxaqueca, né, por exemplo. E aqui eu estou falando de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Isso são mais de 400 milhões de pessoas que têm indicação de um tratamento profilático. E quem faz o tratamento profilático? Somos nós, médicos, nem sempre o neurologista. Na maioria das vezes vai ser o médico generalista, o clínico geral, o médico da atenção primária e até o médico da emergência, que precisa dar alta para esse paciente com alguma recomendação. Então, é aqui que a gente começa a ver a importância da cefaleia. Então,
Como você disse, ela é mais prevalente em mulheres, né? E você acha que tem algum fator hormonal que seja determinante nessa frequência maior da cefaleia entre as mulheres? Pode passar o slide, por favor? Quando a gente olha a prevalência, né, da enxaqueca por ano de idade, a gente percebe que a cefaleia, a enxaqueca, ela acompanha o ciclo hormonal da mulher, né? Então ela começa mais ou menos quando a mulher fica menstruada, na menarca, tem um pico por volta de 30, 40 anos, e depois dos 60, 70 ela tem uma queda importante. Isso mostra que realmente parece que os hormônios têm uma influência na fisiopatogenia ou até na piora da enxaqueca. Sim, com certeza. Também por isso que a gente tem a maioria do acometimento em mulheres, né? Ressalvo aqui, a cefaleia em salvas, ela tem maior ocorrência em homens, né? Seria uma exceção a essa regra, mas é outro tipo de cefaleia, a gente vai falar posteriormente. Então, para nós pontuarmos, né, para o espectador, enxaqueca é um tipo de cefaleia. Sim. Né? É uma condição, né, que cursa principalmente por cefaleia. E a cefaleia é a dor de cabeça. Mas tem outros tipos de cefaleia diferentes da enxaqueca. E quais são os critérios para diferenciar? Um paciente com enxaqueca, um paciente, como você falou, com cefaleia tensional ou com outros tipos menos comuns de cefaleia? O primeiro ponto que a gente tem que identificar é se a cefaleia é primária ou cefaleia secundária. A cefaleia primária, o próprio nome diz, ela é autossuficiente. Então, os exemplos mais comuns são a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensão e a cefaleia em salvas. São cefaleias primárias. As cefaleias secundárias estão associadas a alguma outra comorbidade. Por exemplo, uma neoplasia, sistema nervoso central, que está dando dor de cabeça, alguma doença sistêmica, própria febre, síndrome gripal. Então, o primeiro ponto é identificar essa cefaleia primária ou secundária. E a partir disso a gente vai criar os critérios diagnósticos, a gente vai seguir os critérios diagnósticos. Pode passar, por favor, o slide? Aqui eu queria chamar a atenção, acho que talvez o ponto mais importante dessa aula é isso daqui, né? O generalista, o médico, ele tem que entender quando essa cefaleia é primária e quando essa cefaleia é secundária, ou ela está associada a um grande fator de risco para uma emergência neurológica. Aqui acho que é o ponto mais importante, que é o que você começou a introduzir, né? Na verdade, um ponto que a gente fala muito o médico, ele não tem necessariamente, o médico generalista, às vezes ele não tem que saber os critérios diagnósticos de todas as cefaleias primárias, mas ele tem que saber dizer quando essa cefaleia tem que ser mais investigada, né? Quando essa cefaleia é secundária. E aí existe a Sociedade de Emergência, recentemente lançou esse mnemônico, que é o SNOOP, né? O mnemônico para você tentar lembrar quais são os fatores de risco, né? Os red flags dos sintomas que podem aparecer na emergência e que vão fazer você suspeitar de que essa cefaleia não deve ser cefaleia primária, né? Então, falando um pouco de cada um, assim, o primeiro é sintoma sistêmico, incluindo febre. Naturalmente, se um paciente está com dor de cabeça, está com cefaleia e ele está com febre, eu vou ter que pensar em alguma doença sistêmica. Será que é meningite? Será que tem alguma infecção subjacente? Um outro sintoma é sinal neurológico, déficit neurológico focal, né? Ou seja, é uma cefaleia que está vindo junto com uma hemiparesia, é uma cefaleia que está vindo junto com alteração de linguagem, e aqui entra a rigidez de nuca, né? Muito cuidado ao examinar a rigidez de nuca, isso aqui prega muita peça em emergência, né? Às vezes a gente deixa passar a rigidez de nuca. Então, a rigidez de nuca, o ideal é você examinar com o paciente deitado. Às vezes você examina com o paciente sentado na poltrona da emergência e realmente você não percebe a alteração. A rigidez de nuca, sobretudo nas meningites virais, elas são sutis. Não espere uma rigidez muito acentuada de nuca para pontuar esse sintoma, né? Então, rigidez de nucas sutis são comuns, são frequentes nas meningites virais. Um outro sintoma é o início da cefaleia, né? E aí a gente chama atenção para o início abrupto da cefaleia, a que a gente chama de cefaleia entrovoada ou thunderclap headache. A cefaleia entrovoada, como o próprio nome diz, é um trovão, né? É uma cefaleia que ela vai de 0 a pelo menos 7 ou 10 na escala de dor em 1 minuto. Ou seja, o paciente estava sintomático, em 1 minuto ele chegou a uma dor de pelo menos escala 7 a 10.
Então, é uma dor lancinante e uma dor muito rápida. Essa dor não tem padrão das cefaleias primárias. Ela está muito associada à hemorragia subaracnoide, mas não é exclusiva de hemorragia subaracnoide. Muito cuidado com isso. Não é porque um paciente fez uma cefaleia introvoada que eu estou fechando o diagnóstico de hemorragia subaracnoide. Ela é frequente na hemorragia subaracnoide, mas ela não é exclusiva da hemorragia subaracnoide. Então, muito atenção a como foi esse início da dor. Foi uma dor progressiva em horas, como é, por exemplo, né, a enxaqueca, ou é uma dor abrupta, que foi de 0 a 7 ou de 0 a 10 de intensidade em 1 minuto. Um outro ponto importante é a idade, né? E aqui eu gosto de falar da cefaleia nova, né? Cefaleia inédita. Se eu pego um paciente com 50 anos ou mais, que ele nunca teve cefaleia na vida, e ele abre um quadro de cefaleia, a gente tem que ficar de olho, né? A gente tem que ficar preocupado com isso. Por quê? Porque eu já estou fugindo um pouco da faixa etária de apresentação das cefaleias primárias. Então, acima de 50 anos não é tão comum a apresentação das cefaleias primárias. Então, quando eu tenho um paciente com uma cefaleia inédita, ou seja, uma cefaleia nova, que ele nunca teve na vida, e ele tem mais de 50 anos, a gente tem que ficar de olho. Será que essa cefaleia não tem uma causa? Será que não é, por exemplo, uma neoplasia? Então, a idade acima de 50, 60 anos, ela deve ser, assim, um motivo de preocupação. E o que eu acho mais importante desse mnemônico é a mudança de padrão. Isso aqui é o que quando eu faço treinamento na emergência, é o que eu sempre falo para os emergencistas. É a pergunta mais importante que você vai fazer para o seu paciente que está com cefaleia. Você vai perguntar para ele o seguinte: essa dor de cabeça que você tem hoje é igual a dor de cabeça que você costuma ter? Por quê? Porque o paciente que tem enxaqueca, ele conhece a dor dele. Então ele sabe se essa dor de cabeça que ele está tendo é uma dor de cabeça da enxaqueca ou se é uma dor de cabeça que ele nunca sentiu antes. Então se ele fala, não, essa dor de cabeça eu nunca senti antes, ou seja, se houve uma mudança de padrão, aí sim você tem que ficar preocupado. Essa provavelmente é uma cefaleia nova, né? E quando a gente fala também de mudança de padrão, tem alguns critérios. São as cefaleias, por exemplo, que pioram com postura, ou quando o paciente deita, a cefaleia piora, ou quando o paciente levanta, a cefaleia piora. Piora com valsalva, né? Então, são questões aí, sinais de bandeira vermelha que a gente tem que ficar de olho. Então, Mariana, como você falou, né? Chamou atenção para essas bandeiras vermelhas, né? Que são sinais de alerta, né? Observados pelo médico e até pelo próprio paciente, com uma mudança do padrão da dor. Eu queria chamar a atenção, até conversar com você, sobre as arboviroses que os brasileiros não estão bem expostos, a dengue, chikungunya, que são condições virais, né, que provocam muita cefaleia. E além da própria questão da meningite, da meningoencefalite, que também são cefaleias que são constantes, tomam toda a cabeça, não são cefaleias mais localizadas, né? E uma dessas questões também que eu acho importante que você tocou, e como não são só os médicos que vão assistir esse programa, mas também pessoas não médicas, outros profissionais de saúde, os próprios pacientes, né? E pessoas que são acometidas pela cefaleia. Você falou sobre hemorragia subaracnoide. Eu queria que você esclarecesse para o público uma das principais causas de hemorragia subaracnoide, que é uma coisa importante, que todo mundo tem medo. Sim. Todo mundo chega no consultório e procura, eu estou com uma dor de cabeça, doutor. Será que eu estou com... será que eu estou com aneurisma? Isso. Isso realmente é muito comum, né? É engraçado que os pacientes acham que o aneurisma é muito mais comum do que ele de fato é, né? A enxaqueca é uma dor muito forte, ela é incapacitante e realmente é comum o paciente ter uma dor tão forte que ele acha que tem alguma coisa errada, né, acontecendo ali na cabeça dele, né? A hemorragia subaracnoide, ela acontece, é uma dor diferente da enxaqueca, porque é uma dor introvoada, né, que normalmente está associada à ruptura de aneurisma. Normalmente associado também ao aumento da pressão. Às vezes acontece à noite, o paciente desperta à noite com uma cefaleia excruciante, né, que vai de 0 a 10 em 1 minuto, acorda ele durante a noite, normalmente associada a vômitos e alteração de consciência, né? O paciente fica desorientado, fica confuso. Então, a hemorragia subaracnoide é um tipo de sangramento
que pode acontecer pela ruptura de aneurisma, mas é um padrão de dor muito diferente do padrão da enxaqueca, apesar de ser uma dor também muito forte, né? Mas é uma dor diferente, que é uma dor, principalmente que a gente fala, é que tem um início abrupto, em 1 minuto você já chega numa intensidade muito grande. Sim, e dos fatores que eu queria chamar a atenção, um fator que não está aqui, mas que a mim, Cláudia, me incomoda muito, é homem com cefaleia. Porque como é tão mais comum em mulher, então quando um homem chega ao consultório e reclama de uma cefaleia, eu paro, né, e paro para pensar, porque não é comum. Eu falo para ele, olha, vamos conversar, porque homem com cefaleia, né, não é comum, é mais frequente mulher sentar aqui e ficar reclamando, né? Uma coisa que ajuda nesses casos é ver a história familiar. Normalmente, homens com dor de cabeça, com enxaqueca, por exemplo, eles têm história familiar positiva. 80% dos pacientes com enxaquecose têm história familiar positiva para enxaqueca. Então, muito comumente, os homens que estão queixando de dor de cabeça têm irmãs ou mãe com dor de cabeça. Agora, a gente está vivendo também uma fase, né, mundial, que as famílias estão ficando pequenas. Então, os nossos avós tinham 5, 6 filhos, hoje as pessoas são todas filhas únicas, né? Então, isso é uma dificuldade. Quando eu pego o adolescente no consultório, muitas vezes eles são filhos únicos, ou tem no máximo um irmão. Então, isso a gente fica um pouco limitante com relação à história, um pouco limitado com relação à história familiar. Mas, nesses casos, é uma dica boa perguntar, ver a história familiar se é positiva. E também, assim, muitas vezes, o rapaz com cefaleia, se você começar a investigar, né, a infância dele, ele já tem sintomas que podem não ser tão clássicos, né, principalmente quando é enxaqueca. Sim. Tem essa história familiar de enxaqueca, mas ele pode ter manifestações enxaquecosas que não são tão nítidas como a dor, né? E já é sinal de que esse menino, né, na infância, você pode falar um pouco sobre isso? Isso é muito importante que você falou, porque a gente está acostumado com o diagnóstico típico de enxaqueca, mas realmente, às vezes, a enxaqueca ela começa mais jovem. E nas crianças, né, as crianças podem ter cefaleia, podem ter enxaqueca também. Muitas vezes é uma dor mais frontal, não é tão hemicraniana como é nos adultos, mais frontal. Muito associada à cinetose. Então, é aquela criança que vai viajar de carro e fica enjoado, né, vomita, que tem intolerância a barulho, a cheiro forte. Então, uma criança que já dá indícios, mas talvez não tenha ainda aquele quadro clássico da enxaqueca. Até porque, dependendo, se a criança for muito pequenininha, a gente não consegue descrever muito bem a fotofobia, é um pouco difícil. Mas a gente já começa a ter indícios, né? Pergunta pra mãe, né? Eu sempre falo, pergunta pra sua mãe se você tinha dor de cabeça, se você ficava muito enjoado quando viajava de carro. E aí, realmente, a gente começa a ver que essa história vem mais tempo. Sim. Então, vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes, né? Uhum. Dessas formas de cefaleia. Então, assim, vamos começar com as duas formas mais, né? Condições mais comuns que cursam com a dor de cabeça. E eu queria que você falasse um pouco mais detalhado sobre a cefaleia tensional, né? E sobre a enxaqueca. E depois a gente conversa um pouco sobre outras formas menos comuns e muito típicas, né? Que têm características típicas, como as cefaleias trigêmino autonômicas, que eu acho que é importante também, porque elas são diferentes e são até interessantes, né? Sim. Mas vamos começar então pela enxaqueca. Você poderia falar para a gente bastante, assim, caracterizar bastante a enxaqueca, as enxaquecas clássicas, não clássicas, mais atípicas. Vou pedir para as manifestações visuais, que eu acho isso muito importante, que a pessoa fica assustada, né? Então, a enxaqueca, a gente vai falar, talvez... A enxaqueca, com certeza, a cefaleia é mais prevalente na emergência. Por quê? Ela não é mais prevalente no dia a dia, como eu falei, é mais prevalente a cefaleia do tipo tensão, mas a cefaleia do tipo tensão, ela é fraca moderada. Então, o paciente não sai de casa para ir para buscar a emergência. Ela fica, toma um analgésico em casa e fica. Agora, a enxaqueca não. A enxaqueca tira o paciente de casa, porque ele precisa buscar, né, a emergência. Então, é a enxaqueca que vai ter realmente muita frequência nos atendimentos de clínica médica.
Quando a gente pensa em critérios diagnósticos, a gente primeiro vai pensar nos critérios diagnósticos de enxaqueca com aura e sem aura, né? A gente sabe que a enxaqueca é uma doença, que a gente fala que é poligênica, ou seja, tem vários genes envolvidos. Por que eu tenho enxaqueca? É multifatorial. Tem uma herança poligênica, isso a gente consegue ver quando a gente estuda gêmeos, né? E a incidência entre gêmeos monozigóticos é maior do que entre gêmeos dizigóticos, então, tem um componente genético importante, mas não é um único gene. São vários genes responsáveis por essa predisposição genética. Além disso, a gente tem fatores ambientais que a gente sabe que são importantes para o que eu chamo de gatilho, né? São importantes para o início da dor de cabeça. Esses gatilhos são fundamentais a gente identificar. Eu sempre, quando eu dou aula de enxaqueca, eu sempre falo isso para a equipe do hospital, né? Na nossa consulta, a gente não perde tempo, a gente tem que ganhar tempo explicando para o paciente. Porque se eu não explicar para o paciente como é a enxaqueca, eu vou estar prejudicando o meu tratamento. Então, a gente precisa se ajudar. Então, o paciente precisa entender o que é a doença dele. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar para o paciente, olha, a enxaqueca é uma doença que não tem cura, né? Não é como a sinusite que eu consigo tratar. Uma sinusite, joguei a sinusite fora, acabou, né? Então, a enxaqueca não tem cura. Mas eu vou ter dor para sempre? Não. Como a gente mostrou, a enxaqueca, ela tem fases, né? A pessoa vai viver fases de mais dor e, às vezes, fases de menos dor. É muito comum o paciente chegar no consultório e estar décadas sem ter dor nenhuma de cabeça. E depois passou por algum estresse e voltou a ter dor, né? Então, os gatilhos mais importantes na população, com certeza, são estresse. A gente sabe, brigou em casa, brigou no trabalho, isso vai dar dor de cabeça, né? Um outro gatilho muito importante é a qualidade de sono. Dormir mal dá dor de cabeça. Então, se eu tenho um paciente que está trabalhando à noite, ou que ele está uma rotina, uma higiene do sono, né, um comportamento de sono muito ruim, ele vai ter dor de cabeça. Então, às vezes, não adianta eu tratar com medicamento se eu não estou ajustando o sono desse paciente, se eu não estou indo na causa, né? Um outro gatilho muito comum é jejum, né? Então, pessoas que pulam o café da manhã, pulam o almoço, fazem jejum intermitente, né? Não é todo mundo que consegue ficar 16, 18 horas sem comer. É razoavelmente comum que os enxaquecosos têm enxaquecas quando atrasam um pouco o almoço. Então, a gente tem que orientar, a gente tem que mostrar para o paciente que são situações que aumentam a dor de cabeça. Porque senão, ele vai estar só tomando remédio, sem de fato tá atingindo a causa, né? Tá tratando a causa. Então, essas são as causas mais comuns. Agora, o critério diagnóstico, a gente tem que seguir o diagnóstico da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Aí, os colegas médicos, eles vão conhecer, né? A migrânia. Esse nome, enxaqueca, migrânia é um sinônimo de enxaqueca, né? Então, migrânia, esse nome vem porque a dor migra. Então, uma dor que começa de um lado, comumente depois vai para o outro lado. E às vezes está hospital, às vezes está frontal. Na maioria das vezes ela é hemicraniana, mas ela migra, né? É uma dor migrânea. E é uma dor que dura de 4 a 72 horas. Isso aqui, não é à toa que esse aqui é o primeiro critério. Por quê? A dor de cabeça, ela vai durar dias. Então, é razoavelmente comum o paciente começar com dor na sexta e chegar na segunda-feira e falar, passei o final de semana inteiro com dor. Sim, dor de cabeça dura até 72 horas, mas depois ela acaba. E aqui eu chamo a atenção para um ponto até de um caso que eu separei. Um paciente que fica mais de uma semana com dor direto, sem melhorar, é um sinal de alarme. Por quê? Porque é uma cefaleia progressiva, né? Aí já está entrando num estado migranoso, que é quando você fica mais de 72 horas com enxaqueca. Não é o padrão, não é o normal. Então, a gente tem que, sim, ficar atento a esse paciente que está mais de 72 horas com dor. Depois, o paciente tem que preencher os outros critérios de característica da dor, né? Então, a dor normalmente é unilateral, não é obrigatório, né? Ela tem que preencher ali pelo menos 2 dos 4 critérios. Então, uma dor unilateral, na maioria das vezes, 30% dos casos ela é frontal, né? Aquele paciente fala, dói aqui. Né? Mas na maioria das vezes ela é unilateral, tanto faz o lado, ela é pulsátil, né? E às vezes o paciente fala, tá martelando, né? É uma intensidade moderada a forte. E aí como é que eu sei que é forte? Eu pergunto pro paciente, quando você tá com dor, você faz o quê? Aí eu tenho que deitar. Se o paciente não consegue fazer as suas atividades, se ele não consegue trabalhar, eu tenho uma paciente que fala, eu não consigo nem varrer a casa. Então, se não consegue varrer a casa, é porque uma dor é forte, a dor já é incapacitante, não consegue fazer as atividades da vida. E é uma dor que piora com a atividade física.
né? Ou seja, o paciente busca o repouso, o paciente está com dor, ele quer deitar, porque ele não consegue fazer suas atividades, tá? E o segundo, a parte D dos critérios, ela normalmente está associada a náusea e ou vômito, né? Atenção, o paciente não precisa de fato vomitar, mas normalmente, mais do que nauseado, eu gosto de dizer que ele fica inapetente. É o paciente que não quer comer. Não necessariamente, às vezes eu falo, fica enjoado? Não. Mas você come? Não consigo comer. Então ele fica meio... Ontem, por exemplo, eu atendi uma que falou que tinha azia, né? Ela fica meio... Às vezes o paciente não sabe exatamente identificar, acha que náusea está sempre associada a vômito. Não é sempre, né? Às vezes ele só não quer comer, ele não come quando ele está com dor porque ele está inapetente. E pode estar associada a foto e fonofobia, né? Fotofobia é clássico, é a luz que incomoda. Então o paciente apaga as luzes da casa, apaga a luz do quarto, né? Fonofobia, o barulho incomoda. E aqui a gente não tem a osmofobia, mas é muito comum, quem atende enxaqueca sabe que cheiro forte incomoda a enxaquecoso. Algumas reuniões de cefaliatras a gente tem discutido isso. É possível que a osmofobia entre nos próximos critérios diagnósticos de enxaqueca, porque é muito típico de enxaqueca, né? É aquele cheiro de desinfetante, aquele cheiro de perfume forte que a pessoa que tem enxaqueca realmente não tolera. Mariana, vamos simular uma consulta? Podemos. Eu tenho enxaqueca. A minha irmã tem enxaqueca. E essa semana eu estava com enxaqueca. Ainda estou um pouquinho, tá? Uhum. E ela começou na segunda-feira, porque eu pulei uma refeição, eu não almocei, fui almoçar mais tarde. E eu já sei disso. Então, quando eu pulo uma refeição, principalmente o almoço, eu falo, pronto, ela vem e fica. Hoje eu estou melhor. E eu fiquei inapetente, fiquei enjoada. E aí eu queria que você me entrevistasse. Ótimo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu sou um paciente. Primeiro ponto, você já me falou, né, que sua irmã tem, então já tem uma história familiar aí dentro dos 80% que a gente falou, né? E você também já me trouxe um gatilho. Sei que fica em jejum. Então isso é muito importante. Eu mostrar para você que isso é um gatilho. Às vezes você fala na inocência, né? Lógico, você é médica, você já tá me falando, mas às vezes você conta na inocência e a gente precisa entender, porque não adianta eu te dar um remédio, né, se na próxima vez você vai continuar mantendo esse hábito de pular a refeição, né? Então, o que eu falo muito pro paciente é mais importante você comer do que o que você vai comer. Então, eu falo, eu não estou escolhendo o que você vai comer. Os pacientes se preocupam muito com alimentos que podem dar dor de cabeça, mas não se alimentar de nada normalmente é pior, né? O jejum é pior. Então, acho que a primeira coisa que eu falaria é como é que é a sua dor de cabeça? Como é que ela começou? Começou logo depois que você ficou em jejum? Então, na verdade, assim, não adianta nem eu comer uma coisa para tapear. Comigo, assim, tem que almoçar. Almoço. Então, eu corro para almoçar. Quando vai passar, assim, está chegando 12h30, 1h, eu já começo a me organizar para almoçar. Infelizmente, na segunda-feira, eu não consegui me organizar e não almocei. Fui almoçar às 5h, e aí ela começa com peso na minha cabeça, e é um peso que é engraçado, porque se eu me movimento, ele balança. É como se eu tivesse um peso Você tem essa impressão de que está, né, pulsando. E, assim, uma localização mais até, eu digo para você, centro, parietal, do meio, mas não é muito definido um hemicrânio inteiro, mas eu sei que ela predomina mais, né, de um lado. Eu preciso deitar, o barulho me perturba bastante, né, televisão, e eu voltei nesse dia, para piorar, eu voltei de Uber, e eu peguei um Uber Black, só que, sabe esses carros turbinados, que quando o motorista acelerava, aí eu falei, isso vai me acabar hoje. E eu vim no carro, no Uber, com muita dor, aí não mediquei no momento certo, que você vai falar mais à frente, e eu falei até mais ou menos ontem, né? Outro fator que eu sei que desencadeia é dormir pouco. Eu preciso dormir bastante, pelo menos 7h30, né? E tem alguns alimentos que eu também tento evitar, principalmente
nesse dia que eu sei que eu não vou conseguir almoçar. E aí, o que a gente sempre tem quando a gente está ali por perto, não está dando um chocolate? Né? E tem essa história do chocolate provoca, pode desencadear, né? Eu vou deixar você falar, só vou te explicar. Você quer me perguntar ou eu vou te falando? Essa história do chocolate. Eu sou médica e eu começo a contar para você. Essa história do chocolate é complicado. Por quê? A gente sabe hoje que a dor de cabeça, a enxaqueca, ela começa até 48 horas antes da fase da dor. Então a gente tem uns sinais que a gente chama de pródromos, que a dor vai vir. Né? O sinal talvez mais comum seja bocejo. Você começa a bocejar mais, fica mais cansado. Eu bocejo muito. Às vezes dor, né, aqui no pescoço. E um desses sintomas é a sensação de comer doce. Então a gente começa a ficar mais ansioso e começa a ter uma sensação de querer comer doce. Quando você está com a sensação de querer comer doce, você já está com a enxaqueca. Só que você não chegou ainda na fase da dor. E muita gente come o chocolate porque tá com a sensação de comer doce. Então, às vezes, é difícil a gente saber se é de fato a culpa do chocolate, coitado, ou se a dor de cabeça já estava instalada e ela só não tinha chegado ainda na fase da dor. Né? Então, isso do chocolate é muito questionado. Né? O que eu falo é, como você falou perfeitamente, os alimentos, normalmente são alimentos mais gordurosos, que dão mais dor de cabeça, eles afetam mais numa fase de enxaqueca crônica, quando a dor de cabeça é mais frequente. Então, se você está num dia que você sabe que vai ser um dia ruim, que você não dormiu, que você não está se alimentando adequadamente, é ideal evitar esses alimentos. E você falou também que você não tratou adequadamente, né? Não, porque eu estava tão enrolada que eu sabia que eu tinha que tomar alguma coisa, mas não tomei. Quando eu fui tomar, ela já tinha instalado e aí o caldo já tinha entornado, né? Esse é um erro comum e é um erro, assim, muito ruim. O que eu falo para os pacientes é que a gente tem que tomar o remédio em 15 minutos. Então, começou a dor de cabeça, ideal é você tomar o remédio logo. Por quê? Quanto mais tempo você demorar, mais difícil vai ser tratar essa dor. A gente sabe hoje, a fisiopatologia da enxaqueca, ela não é totalmente esclarecida, mas a gente sabe que é um processo de vasodilatação, um processo de inflamação pelas vias trigeminais, que vai levar à liberação de neuropeptídeos, né? Um deles é o CGRP, que está em alta, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. São marcadores, são peptídeos inflamatórios relacionados à dor. Então, quanto mais tempo você deixar para tratar, mais eu estou aumentando uma cascata inflamatória de dor. Então, o ideal é você tratar logo, né? E como é que a gente vai tratar a dor? Primeira coisa é tratar com remédio adequado e com a dose adequada. Né? Eu vejo muito paciente usando combinações analgésicas que às vezes tem 300 miligramas de dipirona. É muito pouco. Né? Então, a gente vai tratar com dipirona 1 grama, né? Ou um anti-inflamatório. Aqui muito cuidado com o uso abusivo de anti-inflamatório. Tô falando para os outros colegas gastros, pra gente manter a amizade. A gente gosta de prescrever anti-inflamatório, mas tem que ter cuidado, parcimônia, né? Tá? Então, anti-inflamatório aí a gente usa no máximo 2 vezes por semana. Né? Vai usar um ibuprofeno, por exemplo, uma dose também de 600 miligramas, um cetoprofeno. Né? E se essa dor de cabeça não melhorar, se estiver disponível, a gente vai usar os triptanos. Né? Os triptanos são medicamentos analgésicos específicos para dor de cabeça. Eu já vi paciente que usava triptano para dor nas costas, porque achou que era um analgésico. Então, desde que eu atendi esse paciente, eu sempre esclareço que triptano é só para dor de cabeça. Né? Porque ele tomava Novalgina, né, dipirona, para dor nas costas e tomava para dor de cabeça. E achava também que o triptano servia para os dois. Não pode. Né? No Brasil, a gente tem atualmente 5 tipos de triptanos, né? Então, a gente tem o naratriptano, o sumatriptano, o risatriptano, o zolmitriptano e o L-triptano. O Maxalt é qual? Risatriptano. É o que eu gosto de usar. Então, eu também gosto, particularmente. A gente nem combinou. Mas por quê? Falando um pouco deles, a eficácia é parecida, tá? Agora, o que a gente tem o naratriptano, ele é mais barato em termos de custo, né? Ele tem uma meia-vida mais longa, tanto que é o remédio usado, por exemplo, para profilaxia da cefaleia em salvas. A gente faz um de manhã, um de noite, um naratriptano. Meia-vida mais longa. O sumatriptano, a vantagem dele é que ele tem várias formulações. Então, tem doses de 25, de 50, de 100. Tem uma formulação subcutânea, que é o único no Brasil que tem. A gente usa nas emergências. É uma opção excelente para usar em emergência ou quando o paciente está vomitando muito, 6 miligramas do sumatriptano. Injetável. Subcutâneo é vendido em farmácia, não precisa de receita, o paciente pode comprar. O paciente que fazem enxaqueca com muita náusea, ele mesmo compra e se aplica, a gente orienta.
Tinha o nasal, mas está em falta no mercado, eu não sei se isso vai regularizar. E aí a gente tem os outros mais novos, né? O risatriptano, o zomitriptano. O zomitriptano chegou no Brasil nasal também, acho que está em falta. E o elitriptano, que foi o último que chegou esse ano no Brasil. Esses 3 últimos... Orais, todos orais. Esses 3 últimos, eles agem um pouquinho mais rápido, né? Então, por isso, muitos pacientes gostam do risatriptano do Maxalt, porque ele age mais rápido. 10 minutinhos ele começa a sublingual, né? Pode ser feito sublingual. Eu faço sublingual. Ele age mais rápido do que o sumatriptano, por exemplo. É uma boa opção. E vamos voltar à consulta? Vamos voltar à consulta. Uma coisa que eu... Bom, você não tomou o remédio, né? Então, lembrou que não tomou, já toma imediatamente. Eu sempre pergunto. Mas eu tomei anti-inflamatório. Tá bom, e melhora, não melhorou? Não, melhorou a intensidade, mas eu fiquei com a cabeça dolorida. Até onde eu estava com a cabeça dolorida. Aí trabalhando, qualquer movimento voltava a doer, assim, a luminosidade do consultório estava me perturbando, eu baixei um pouquinho a persiana, não deixei aquela luz, né, adentrando a sala do consultório, porque estava me incomodando. E trabalhei assim, né. Aí até lancei mão de usar um Deocil sublingual, porque ainda estava doendo isso ontem. Mas hoje eu acordei bem. Eu estava acordando com dor também. Engraçado que eu adormecia. Quando eu acordava, eu levantava, começava aquela coisa, peso. Nessa época do ano, uma coisa que piora a dor de cabeça também é temperatura, né? Calor, desidratação. Não beber água, né? Exato. Também piora. E vinho, né? Porque eu descobri... por causa da minha enxaqueca, eu tomava vinho, eu tinha dor. E às vezes eu tomava vinho, eu não sei se eu já falei isso, às vezes eu tomava vinho e não tinha dor. Aí eu ficava, mas por que tem vinho que eu tomo? E aí eu resolvi, porque eu gosto de investigar, eu passei a toda vez, na situação em que eu ia tomar um vinho, alguma ocasião, eu olhava a uva do vinho. Muito engraçado isso. Aí eu anotava. E eu comecei a ver que todas as vezes que a cefaleia, a enxaqueca incendia, ou era o Cabernet, a uva Cabernet, ou um blend que tinha uva Cabernet. Então, hoje, quando eu vou tomar um vinho, podem até achar que eu sou metida. Eu pergunto, mas qual é a uva? Porque se estiverem servindo vinho, eu não tomo, porque vai acabar comigo uns 3 dias de dor e me deixar assim, eu trabalho, mas o rendimento não é igual. É muito ruim. Realmente é muito individual. Fala um pouquinho da aura, né? Porque se assusta às vezes. A aura assusta até o médico, né? Principalmente da emergência. A aura é típica, ela começa antes da cefaleia, antes da dor em si. Ela vai ter uma duração média de 5 a 60 minutos. E normalmente é uma aura visual, né? Ou seja, alguns pacientes falam pontinhos visuais, outros falam embaçamento, que é um fenômeno que está associado à despolarização cortical alastrante, que a gente chama, a depressão cortical alastrante, que não é nada mais do que um impulso nervoso passando no córtex, e ele começa numa área do córtex visual e vai indo para outras áreas, e com isso a imagem que estava no centro, ela começa a tomar conta de todo o campo visual. Então, normalmente é uma alteração visual que começa no centro e ela vai tomando conta de toda a visão do paciente. Quando isso acontece da forma mais típica, a gente tem que tranquilizar o paciente, né? Explicar, ele já sabe que vai vir a dor de cabeça logo depois, vai usar o triptano, aí a gente já recomenda usar o triptano, e vai melhorar. O grande perigo da aura, vamos dizer assim, é quando ela vem de forma típica, ou, por exemplo, só com afasia, e aí não tem a dor de cabeça depois, né? Então, já tive pacientes que foram tomar banho, pegou o shampoo, não conseguiu ler. Foi para o hospital, depois não conseguia falar, então afásico. Chega um paciente jovem, né, ou mesmo não jovem, mas chega um paciente afásico na emergência, aí o protocolo de AVC, você não tem dúvida. E esse paciente foi trombolizado e tem que ser trombolizado mesmo. Porque você não tem como você ficar esperando para ver se aquilo vai evoluir ou não, né? Então chegou, não tá com cefaleia, não parece enxaqueca, ali, princípio, tá com um déficit focal agudo, é protocolo de AVC, né? E os protocolos de AVC, eles são para ser sensíveis, né? O correto é você trombolizar, né? No dia seguinte, esse paciente ele só foi ter dor de cabeça no dia seguinte, você imagina. Ele nunca tinha tido aura dessa forma. Então a aura, na verdade, é um fenômeno elétrico,
mas que alguns pacientes têm 15% dos 15 a 25% dos pacientes. E não é comum a enxaqueca com aura. E quem tem enxaqueca com aura não tem sempre com aura. Eu não tenho. Eu tenho, às vezes tem alguns. Na maioria das vezes eu não tenho a aura. E a aura varia. A mais comum são essas alterações visuais que podem dar sim. Muito ruim. Muito ruim. Os pacientes se assustam. Fecha os olhos. E alguns pacientes têm dormência, né? E até alterações piores, como hemiparesia, fraqueza, né? Hemiparesia, e até alterações de linguagem, dificuldade de fluência, dificuldade de falar, e até afasia mesmo, o paciente não conseguir falar. E aí, realmente, na emergência é preocupante, porque entra realmente no critério diagnóstico de AVC e um déficit focal agudo que deixa a gente de cabelo em pé. A gente fica bem preocupado quando se chega na emergência. É importante, sim, orientar o paciente que isso é possível. E benigno, né? Uma condição benigna. Eu tive uma aura que eu nunca mais esqueço. Meu pensamento ficou acelerado. Parecia que eu estava vendo um filme rodando rápido. Tem diversos tipos de aura. 30 minutos depois, nunca tive isso. 30 minutos depois eu comecei a ter dor e náusea, mas assim, era como se estivesse passando um filme rápido, sabe? Tipo um filme mudo, cinema mudo. Um tipo de aura que não é tão, quer dizer, não é tão comum quanto as alterações visuais, mas que vários pacientes falam, é a aura que é do País das Maravilhas, né? Que a gente fala, que é a sensação de que as coisas estão mais alongadas e maiores e menores. Então, o paciente fala, mas de repente a televisão ficou muito longe, de repente a televisão ficou muito pequena, né? Então, essa síndrome de mudança de tamanho das coisas também é possível ser uma aura da enxaqueca. Então, a gente já falou da crise em si, né? Dos sintomas prodrômicos, da aura, das características da fase de dor, dos comemorativos, né? A gente pode passar o slide. Seria bom. E também, aí eu queria que depois do slide, se você pudesse, porque já que você já explicou como é o tratamento na fase da dor, na fase aguda, né? Depois do slide você falasse para a gente sobre o tratamento preventivo, para evitar que essas crises ocorram quase que semanal, 3, 4 vezes na semana. Isso é muito importante. Eu fiz questão de colocar esse slide para chamar muita atenção, porque no tratamento agudo da enxaqueca a gente não usa opioide. Tá? Isso é bem estabelecido, né, no consenso americano, no consenso brasileiro. Mas na emergência as pessoas dão. Né? Por que a gente tem que esclarecer isso? Primeiro ponto, o opioide ele é fraco, a eficácia é fraca para enxaqueca. Tanto que o paciente fala assim, doutor, a minha dor de cabeça é tão ruim que ela não melhora nem com tramal. Porque realmente o tramal tem uma eficácia pequena. E a gente sabe hoje que o opioide ele aumenta a recorrência na emergência, porque é o único remédio que o paciente não consegue comprar em casa. Então, ele vai na emergência só para pegar o tramal, ter o tramal. Aumenta o risco de efeito adverso, né? Ou seja, o paciente fica constipado. Ele faz o uso abusivo, fica constipado. Jovem, mulher jovem. Fica nauseado, piora a náusea. Aumenta o tempo de internação hospitalar. Um paciente que às vezes nem precisaria estar internado. E aumenta o risco de dependência, que a gente vê em outros países que a gente tem um problema sério com o uso e abuso de opioide. Então, eu já vi, por exemplo, uma paciente... mais de uma vez que chegou aí 9 vezes no mês da emergência para usar o tramal, né? Então a gente vê esse uso abusivo, começa a achar que o tramal não melhora, que é a morfina, e vira uma bola de neve, né? Não é o tratamento adequado, a gente não deve prescrever. Uma coisa que eu faço muito no consultório, quando o paciente ainda não começamos o tratamento profilático, ainda está precisando de idas a emergências, uma opção muito boa é o Sumax, o sumatriptano injetável, subcutâneo, né? Mas, quando o paciente precisa ir à emergência, normalmente eu faço uma prescrição de emergência e dou para o paciente. Falo, se você precisar de emergência, leve isso daqui, tem meu telefone, e eu oriento. E tem lá a prescrição, né? Uma opção, ao paciente refratário, a gente faz dexametasona na emergência, a gente faz o cetoprofeno, o sumatriptano, e se o paciente não responder, a opção é fazer a clorpromazina, né? Que é o remédio do soluço, que os médicos generalistas falam, o Amplictil. Então, a gente faz para enxaqueca, que seria essa opção para o paciente refratário. A gente não faz tramal. Então, se o paciente está refratário, faça a clorpromazina, você vai ter uma resposta melhor, com certeza, do que você fizer o tramal. Mas é o que você falou, a enxaqueca a gente não trata na emergência. Enxaqueca a gente trata no ambulatório e no consultório. É uma doença para você tratar preventivamente, né? E aí a gente pode passar o slide. Falando dos tratamentos profiláticos da enxaqueca, quando que a gente vai tratar profilaticamente? Quando que eu vou começar um remédio
todo dia para o paciente não ter dor, né? Então, a enxaqueca a gente vai ter indicação quando o paciente tem mais de 3 a 4 episódios por mês. Ou seja, se ele está tomando anti-inflamatório mais de uma vez na semana, ele já tem mais de 4 episódios por mês, ele já tem indicação de fazer um tratamento profilático. Ou, se o paciente tem menos, mas tem uma dor de cabeça excruciante que é muito incapacitante. Aí, pelo risco-benefício, eu posso começar até com menos episódios. Começar um tratamento profilático. E os tratamentos profiláticos da enxaqueca, eles são antigos. Então, a gente tem beta-bloqueadores, propranolol, atenolol, primeira linha, anticonvulsivantes, topiramato, ácido valproico, né? Classe B, a gente tem a amitriptilina, nortriptilina. São remédios que foram usados para outras patologias e a gente absorveu na enxaqueca. Mas tem efeitos adversos, né? O grande problema são os efeitos adversos, tá? Então, tem um estudo muito interessante, que ele pegou uma série de pacientes e em 2 meses, metade dos pacientes já tinham largado o remédio que tinha começado, o profilático, desses tradicionais. Então, metade já largou. Não aderiu. E com 6 meses, só 1/10 estava... Um em cada 10 pacientes estavam continuando, porque os pacientes não têm adesão aos remédios. Então, o que eu oriento sempre? Começa a dose baixa. Principalmente topiramato, né, que dá a sensação de cabeça vazia, dormência. Explica para o paciente o que dá. Olha, esse remédio tem alguns efeitos colaterais, mas ele é importante. É um bom remédio, o topiramato tem boa eficácia. Mas o topiramato, ele demora um pouquinho para ter efeito. Então, a gente vai começar uma dose baixa para você não ter efeito colateral. E conforme a gente for aumentando, você vai ter resposta na sua enxaqueca. O que não pode é começar um topiramato dose alta e o paciente vai ter efeito colateral e não vai tolerar. Você vai queimar o remédio. Então, sempre começa a dose baixa, seja ele qual for. Lembrar que a gente está falando de mulheres em idade jovem, mulheres em idade férteis. Então, tomar cuidado com ácido valproico, tomar cuidado com topiramato, são medicamentos que a pessoa não pode engravidar, né? Então, tomar cuidado com o método contraceptivo. Tem que orientar, sim, as pacientes jovens em relação a isso. Então, sempre começo dose baixa. Então, começo dose bem baixinha. Topiramato começo 25 à noite, depois de uma semana, 25 2 vezes, e vou pedindo para dar feedback. Né? Propranolol, mesma coisa. Ficar atento desse asmático. A gente tem contraindicação asmático. Então, o melhor remédio profilático vai ser o que melhor se encaixar na vida do paciente. Então, se o paciente dorme mal, é ansioso, eu vou tentar fazer a amitriptilina. 10 miligramas. A gente começa 10 miligramas ou a nortriptilina e vai aumentando aos pouquinhos. Né? Se o paciente é muito agitado, agressivo, a gente pode, de repente, tem transtorno de humor associado, a gente pode, de repente, fazer o ácido valproico. Se o paciente é mais gordinho, quer emagrecer, a gente pode tentar fazer o topiramato. Então, a escolha do remédio, ela vai estar associada à comorbidade do paciente. Não existe remédio melhor para um, remédio melhor para todo mundo. É individual. A escolha é individual. Então, é assim que a gente vai escolher. Eu separei 3 artigos importantes para que eu queria falar. Eu acho que você vai me perguntar isso, né, professora? Sobre os anti-CGRP. Sim. Explica o que é anti-CGRP. Como eu falei, o CGRP... os primeiros medicamentos para cefaleia, para enxaqueca, eles foram feitos para outras doenças. Conforme a gente foi estudando a enxaqueca, a gente foi entendendo que tinham moléculas responsáveis pela dor da enxaqueca. E uma dessas moléculas responsáveis pela dor é o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. A gente chama ele amorosamente de CGRP. Então, o CGRP ele é causador da enxaqueca, uma das causas da enxaqueca, a molécula que causa a enxaqueca. E quando a gente identifica a causa, eu consigo tratar direto, porque eu pego essa causa, esse peptídeo, e bloqueio ele. Então, a ideia é justamente essa. Identifiquei pela melhora da fisiopatologia, o entendimento melhor da fisiopatologia da doença, identifiquei uma molécula que causa a enxaqueca. Então, agora, os medicamentos, em vez de serem para outras situações, eles vão ser direcionados para essa molécula. E aí que foi criado, né, os monoclonais, que são peptídeos feitos em laboratório, para bloquear justamente esse CGRP. Ele pode ligar direto no CGRP e bloquear ele, ou ele pode ligar... É um anticorpo, né? É um anticorpo monoclonal. Se liga à molécula do... Pode ligar na molécula ou no receptor. Aqui no Brasil, a gente só tem os que ligam à molécula. Nenhum ao receptor. Não mais ao receptor. Saiu do Brasil. Então, a gente tem 2 aqui no Brasil disponíveis, que é o fremanezumab e o galcanezumab. Os 2 são disponíveis naturalmente. Isso não está disponível no SUS ainda.
é uma dificuldade, é um limitante importante. Mas aqui no Brasil, apesar de ter chegado há pouco tempo, isso lá fora já é assunto há bastante tempo. Então, eu separei alguns artigos falando aqui o primeiro, né, o consenso brasileiro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Esse é de 2022. Em 2022, ele já colocava, né, os monoclonais como primeira linha de tratamento para enxaqueca, ou seja, eficácia boa e segurança adequada. Né? Esse ano, esse segundo artigo é o guideline da Sociedade Americana, saiu esse ano. Ele coloca também os anti-CGRPs como primeira linha, e esse guideline ele chama atenção para uma coisa, esse desse ano americano. Ele chama atenção para uma questão importante. Ele coloca: você não precisa ter falha terapêutica para começar um monoclonal. Ou seja, eu não preciso testar um outro remédio, esperar o paciente falhar para começar o monoclonal. Ele pode sim ser a primeira opção. Fiz o diagnóstico de enxaqueca e estou usando. Por quê? Porque tem pouco efeito colateral. Né? Um remédio específico, pouco efeito colateral. O que a gente vê, o máximo é rash cutâneo, é alergia cutânea. E a gente resolve isso com preparo adequado, com antialérgico. E é um remédio bem seguro. Mas aqui no Brasil o grande limitante é o preço, exatamente. Né? E então, até eu não falei no início, quando eu te apresentei, né? Mas a Mariana, ela trata cefaleia, enxaqueca. Ela tem 2 públicos diferentes. Ela trata no Hospital Federal de Ipanema e ela trata também, tem ambulatório e chefia, né, a linha de cuidados, coordena a linha de cuidados para cefaleia no Hospital América. E aí você tem 2 públicos diferentes, 2 populações diferentes. E aí como é que você faz para tratar a enxaqueca no Hospital Federal de Ipanema e no América? Isso é uma questão, assim, interessante, né? Mesmo o paciente que tem plano de saúde ou que tem uma medicina privada, é um valor caro para ele, né? Custa em torno de R$1.000, vamos colocar assim, por mês. Por mês, né? Uma injeção mensal, em torno de R$1.000. Alguns pacientes conseguem via judicial, isso para o plano pagar, né? Principalmente pacientes que vão muito à emergência. Porque o paciente que vai rotineiramente à emergência, o plano de saúde entende que ele está gastando muito dinheiro com internação e com emergência e que se de repente ele pagar um remédio profilático, ele vai reduzir, né? Os estudos de socioeconomia são impressionantes. Como os monoclonais reduzem os gastos do paciente. Porque acabou aí da emergência. Eu atendi uma paciente que ela foi esse ano 11 vezes à emergência. Né? Uma vez ao mês ela está indo na emergência. Você usa um profilático que ela não vai mais à emergência, de repente pro plano está sendo até vantagem. Mas realmente é um preço muito elevado. Né? Então aqui no Brasil a gente tem a tendência a tentar outros remédios primeiro, que são bem mais baratos. Se não der certo, se o paciente é refratário, aí sim a gente usa o monoclonal. Essa seria a opção. Agora, são situações e são situações. Já tive paciente no meu consultório que estava na véspera de fazer o Enem e precisava melhorar em 2 meses, não estava conseguindo estudar, e o pai falou: faço qualquer coisa para minha filha fazer o Enem. A gente começou o monoclonal, porque tem uma resposta rápida. Uma grande vantagem do monoclonal é que você não titula dose. Então, todos os remédios você precisa titular dose, os outros, topiramato, ácido valproico, propranolol, amitriptilina. Você começa uma dose baixa e você vai titulando. Então a resposta demora. O monoclonal não, é uma dose única. Você começa, na semana seguinte ele pode ter alguma resposta já. Então a resposta é mais rápida. Então nesses casos de casamento, viagem, que você precisa ter, às vezes o paciente quer fazer esse custo mais alto do que ficar tentando outras drogas. Aí vai de cada um. Vamos falar um pouco. Eu acho que a gente já falou os principais aspectos, né? Vamos falar um pouco da cefaleia tensional, porque aí se mistura, né? Porque tem paciente que tem a cefaleia tensional e tem enxaqueca. Sim. Pode passar o slide, por favor. A cefaleia do tipo tensão, ela é a mais prevalente. Então, sim, o paciente pode ter os dois. Mas a cefaleia do tipo tensão é bem diferente, porque é uma dor mais fraca, não é uma dor incapacitante, que vai fazer o paciente interromper o seu trabalho, faltar o trabalho, ele não vai ter... Às vezes ele vai trabalhar, ele talvez tenha, assim, um prejuízo na sua capacidade laboral, mas ele vai estar trabalhando. Ele não vai faltar ao trabalho para ir para emergência, raramente. Né? Então, uma cefaleia mais comum, tem uma prevalência aí na 4ª década de vida.
Onde nós temos mais preocupações. Mais preocupações. Está muito associada a estresse, né? Estresse e tem gatilhos miofaciais também, de postura de pescoço, postura... Às vezes o paciente na pandemia ficou o dia todo trabalhando no computador e começa a ter postura cervical, postura de cabeça, isso pode dar um gatilho para dor, ali da gatilho miofacial para dor tensional, né? Aqui é mais fácil de tratar, é uma dor em aperto, pressão, mais moderada, tá? É raro você ter uma dor forte, na maioria das vezes é bilateral, né? O paciente fala que dói aqui, tá? Agora a gente usa analgésicos mais fracos. Quando é refratário, então a gente pode usar, por exemplo, enquanto na enxaqueca eu vou usar o ibuprofeno de 600, aqui eu posso usar de 400 miligramas. Quando é refratário, a dipirona, a gente usa uma associação com cafeína, né? Então a gente vê para enxaqueca, para cefaleia tensional, se a gente tem uma eficácia boa quando a gente associa o analgésico à cafeína. E o tratamento profilático aqui, quando necessário, na maioria das vezes a gente faz técnicas de relaxamento. Isso que eu ia te perguntar, não farmacológico. Física, não farmacológico. Psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, massagem mesmo. Tem biofeedback. Biofeedback, exatamente. Normalmente a gente faz isso. Quando não está resolvendo e o paciente está muito incomodado, aí sim, a gente pode tentar um tricíclico, né, uma mitriptilina, mas na maioria das vezes... E a toxina botulínica? Olha, a toxina botulínica, no campo da cefaleia, ela tem eficácia classe A para enxaqueca crônica. Aí as pessoas confundem muito. Em que é enxaqueca crônica? É o paciente que tem mais de 15 dias de dor no mês, por 3 meses consecutivos, sendo que desses 15 dias de dor, 8 são típicos de migrânia. Ou seja, é praticamente dor dia sim, dia não. Então, 15 dias no mês por 3 meses consecutivos. A toxina botulínica é classe A para isso. Só Botox e topiramato tem evidência A para enxaqueca crônica. Crônica, sim. Agora, a enxaqueca episódica, por exemplo, a gente não tem eficácia adequada. Aqui também não entra muito. É claro que se o paciente tiver muita dor cervical, às vezes a gente faz bloqueio, até com lidocaína. Faz bloqueio aqui de trapézio, faz bloqueio cervical, dependendo da palpação. Vai depender do exame físico. Então, você vai palpar os grupamentos musculares e vai ver se esse paciente tem dor. Se ele tiver dor, a gente faz bloqueio, às vezes muito mais com lidocaína do que em si com o Botox, né? A toxina botulínica não tem muito estudo, né? O estudo validado para enxaqueca crônica, que é o estudo pré-EMPT. É um pouquinho diferente. Aqui a gente vai preferir mais fazer um bloqueio local ali, a lidocaína. Porque chamar a atenção que o exame neurológico do paciente com cefaleia, quando ele vai ao cefaliatra, né? Que a Mariana é cefaliatra, é o neurologista que se dedica, né, mais ao estudo da cefaleia, ao atendimento da cefaleia, chama-se cefaliatra. Esse exame neurológico consta com palpação de pontos de gatilho, é um exame direcionado, ele é um pouco diferente de um exame neurológico geral quando você vai num neurologista que vai te fazer um exame neurológico total, né? Sim. O cefaliatra ele tem um exame um olhar mais específico. Mas vamos continuar, você já falou da cefaleia, da enxaqueca, cefaleia tensional, e eu queria te perguntar um pouco, só que você falasse um pouco sobre essas cefaleias menos frequentes, mas são interessantes, são as cefaleias trigêmino-autonômicas, que eu acho, assim, uns quadros muito típicos, né, interessantes como eles ocorrem, né? Você tem 3 ou 4 tipos e você diferencia quanto a intensidade, a duração daquele pico de dor e as manifestações. Elas têm manifestações incomuns, né? Que essas manifestações a gente chama das cefaleias trigeminais. Eu destaquei aqui a cefaleia em salvas, né? A cefaleia em salvas todo mundo conhece como uma cefaleia que responde ao oxigênio. Uma coisa que eu falo muito para os residentes lá de Ipanema é o seguinte: você só sabe que responde ao oxigênio se o paciente já tem um diagnóstico, que aí ele vai te falar. Agora, se ele chegou a primeira vez para você, você que vai ter que dar o diagnóstico, você vai ter que entender que aquilo é salvas para você fazer o oxigênio. Então, normalmente quando o paciente fala assim, minha dor de cabeça melhora com oxigênio, é porque alguém já deu o diagnóstico. O problema é quando você é o primeiro a atender o paciente. Então, a gente tem que saber identificar, sem saber como a cefaleia que melhora com oxigênio, porque normalmente isso aí, quando você tem essa informação, você já tem um diagnóstico. Tá? Então, a cefaleia em salvas, ela tem ficado mais frequente. Em termos populacionais, tem aumentado a frequência, possivelmente pelo aumento mesmo da divulgação, né, e mais estudos médicos. Mas é uma
Aqui é outro nível de dor, né? Uma cefaleia é excruciante. Quem já viu um ataque de salvas, não esquece. É uma dor enlouquecedora. Chama muito atenção o desespero que a pessoa fica. É desespero mesmo, a pessoa fica agitada. O paciente chega a falar que tem vontade de bater a cabeça na parede. Assim, ele aceita qualquer coisa para parar aquilo. É uma dor excruciante. Então, esse nome vem de cefaleia em salvas porque ela ocorre em surtos, ela ocorre em salvas. Então, o paciente fica épocas do ano que não tem dor nenhuma, e algumas, após 12 meses, normalmente no outono ou na primavera, ele vai ter esses surtos de dor, que ele pode ter de 1 a 8 episódios de dor por dia. E esses surtos, eles podem durar algumas semanas. Então, é uma dor excruciante. Agora, essa dor é uma dor bem típica, porque é uma dor que dura de 15 a 180 minutos. E aqui é muito interessante. Eu atendi uma vez um paciente no SUS, que a cefaleia em salvas tem questões genéticas, mas tá muito associado ao tabagismo também. E ele tinha uma alta carga tabágica. Ela normalmente aparece à noite. Então, o que acontecia? A dor dele começava à noite, uma dor excruciante. E ele ficava chorando, né? Os sinais trigeminais, que a gente vai falar. Ele ficava agitado andando pela casa, só que dava 20 minutos e melhorava. E aí, quando ele falou que a emergência mais próxima era longe da casa dele, então, de noite, com uma dor que melhora em 20 minutos, ele nunca ia à emergência, né? Então, às vezes, o paciente do sistema público de saúde, às vezes ele nem busca a emergência, porque é uma dor que, se ele tiver sorte, melhora rápido. Agora, se é uma dor mais prolongada, que pode chegar a 180 minutos, ele vai aparecer na emergência. E a localização dela? É típica também, né? É típica. A irradiação. Fala uma dor de cabeça que vai ser de um lado só, tá? E ela vai estar associada a lacrimejamento, hiperemia conjuntival, olho vermelho, rinorreia, o nariz fica realmente congestionado, a congestão nasal, o nariz fica escorrendo, edema, o olho às vezes fica inchado, tem uma vermelhidão e às vezes o olho fica miose, aquela pupila menorzinha, tá? Pode ter ptose também, que é quando a pálpebra cai. Então, metade do rosto ali fica marcado. Normalmente é sempre do mesmo lado, mas 15% dos pacientes podem fazer a lateralização com dor em outro período do outro lado. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui é que o tratamento, como eu falei, é oxigênio, né? Como é que você vai fazer o oxigênio? Você vai botar 100%, 12 a 15 litros na máscara não reinalante. Eu sempre peço para o paciente fletir um pouco o rosto, ele mesmo segurar a máscara e apoiar aqui na perna, e ele mesmo fica segurando nessa posição um pouco fletida. É o melhor. Paciente que tem salvas recorrentes, a gente orienta que tenha oxigênio em casa, porque até ele chegar no hospital, às vezes já passou. Então, o ideal é você ter oxigênio em casa para esses pacientes que têm salvas. Eu sempre dou cartinha para eles, para levar na emergência, porque para até ele explicar o que ele tem, às vezes pega o médico que não é neurologista. É muito detalhe, né? Muito detalhe. Eu já dou cartinha para ele levar, para já entender. E aqui analgésico não funciona. Se eu tô falando analgésico comum, né, oral, não funciona. Eu tô falando de uma dor excruciante, pouca duração, 15 a 183 horas, tá? Então aqui uma opção legal é o Sumax, sumatriptano subcutâneo, e o nasal, que a gente tem dificuldade de achar no mercado. Mas só para lembrar para os médicos generalistas que aqui, quando eu for fazer alguma coisa nasal, é na outra narina. Porque se eu fizer na narina da dor, essa narina tá fazendo rinorreia. Não vai adiantar. Então, isso é um erro comum que as pessoas cometem na emergência. Acha que tem que ser do lado e é o oposto. Então, perde às vezes o remédio. Então, a narina que você vai fazer é contralateral. A gente pode fazer lidocaína também, nesses pacientes mais refratários. E aqui é o seguinte, acabou a salva, é aí que começa o seu trabalho. Né? Quando acabar a salva, começa o seu trabalho. Porque você vai começar corticoide, vai começar um tratamento profilático, porque essa salva vai voltar. Ela não é episódio único. Ele pode ter até 8 episódios por dia. Então, a gente começa um corticoide, às vezes 60, 40 miligramas, e a droga de escolha profilático, normalmente é o verapamil que a gente faz. Então, e orientar o paciente a parar de fumar, né? Quando você faz o diagnóstico, vale a pena fazer uma imagem. Aqui vale muito a pena fazer uma imagem. Porque a cefaleia em salvas pode estar associada a tumores e até alterações vasculares. Trombose de seio pode dar, por exemplo, cefaleia em salvas. Interessante. Né? Então, aqui tem que ter neuroimagem no diagnóstico. Tem que fazer uma ressonância
com contraste, é o melhor dos Sim. mundos, se for disponível. E do ponto de vista demográfico, né? Quando a gente fala homem e mulher, idade... Aqui é homem, 85% dos casos, homem, tá? A população mundial é menos de 1%, menos de 0,1%. Então é muito pouquinha Menos gente. de 0,1% Menos da população mundial. Tem a cefaleia em salvos. Mas o neurologista principalmente vai ver, né? E o, É muito típico, né? o emergencista vê também. Porque é um paciente que tá na emergência. Vê. Vai ver, alguma vez na vida você vai ver isso, você não vai esquecer. É uma dor de cabeça assim... Eu não sei nem o que fazer na hora do paciente, me dá tanta agonia que é muito ruim, assim, lógico, você vai botar o oxigênio, vai fazer o sumatriptano subcutâneo, mas em algum momento você vai esperar, né? E a hemicrânia paroxística? Então, aí é diferente, é outra pegada, mas aqui a gente vai ter que ficar atento ao tempo, né? Se ela é contínua, se ela é paroxística, a paroxística tem tempo muito curtinho, às vezes pequenos minutos. 20 minutos. E aí tem a questão de responder endometacina. Mas também pode ter esses sintomas pode ter. trigeminais. Mas não é esse grau de agitação, de dor, não é esse grau. É a Suncate também. Aí esses casos a gente vai tentar endometacina, vai ver se responde a endometacina, vai por esse lado. Explica que são... Endometacina é um tipo... Não endometacina, mas esses outros subtipos de cefaleia trigeminal. As cefaleias trigeminais, elas são um mundo, assim, você tem vários tipos, a gente chama de cefaleias trigeminais, as cefaleias que têm esses sinais típicos de acometimento do trigêmeo. Então, hiperemia conjuntival, lacrimejamento, rinorreia, essas alterações que a gente não vê na enxaqueca. E aí a gente tem vários tipos, né? As hemicranias contínuas, que ficam com uma dor contínua, como o próprio nome diz, hemicrania paroxística, que são dores pequenininhas, e as salvas, a gente escolheu as salvas porque é mais prevalente. Essas outras são ainda menos prevalentes. Raras, né? Mais raras ainda. Então, se a salva já é rara, as outras são mais incomuns ainda. E aí, uma forma da gente fazer o diagnóstico, a gente tenta fazer endometacina e ver se responde. Normalmente responde muito bem. A paroxística, né? Responde muito bem a endometacina. Então, Mariana, se a gente ficasse aqui o dia inteiro, né? Dava pra falar de cefaleia. Porque a classificação das cefaleias são várias páginas. Tem, 200 tipos de cefaleia. 200 tipos, né? E temos também aquelas cefaleias, assim, diferentes, tipo cefaleia hipínica, cefaleia orgástica, Sim. cefaleia associada a síndrome de apneia obstrutiva do sono, vamos lá, cefaleia enfacada, e são vários tipos de cefaleia. É engraçado que os pacientes relatam coisas assim, sintomas mirabolantes relacionados à cefaleia. Mas, enfim, Mariana, vamos encerrar com um caso clínico ilustrativo, além do meu. Eu separei um caso que eu atendi, é verdade, eu atendi esse ano. Foi um paciente jovem, de 45 anos, homem, sem comorbidade nenhuma, e que ele começou uma dor de cabeça que ele nunca tinha tido antes. E eu não sei, sendo 100% sincero, hoje olhando para trás, eu não sei se ele leu muito no Google, mas ele descrevia características de enxaqueca. Ele falava que ele tinha fotofobia, que ele tinha náusea, e ele descrevia até na ordem. E aí, não sei se isso atrapalhou. Ele confessou que ele foi no Google procurar antes de ir à emergência. Chegou na emergência, foi tratado como enxaqueca. Então era uma dor de cabeça nova, com 45 anos, ele nunca tinha tido. Forte, ele falava que era hemicraniana, fotofobia e pulsátil, que ele falava. Foi num primeiro hospital, um hospital bom, um hospital tinha plano, acesso, um hospital ok, um neurologista. Foi dado um diagnóstico de enxaqueca, foi feito o tratamento, e foi para casa com uma melhora lenta, parcial da dor, foi para casa. 2 dias depois a dor ainda estava lá, foi aumentando progressivamente. Foi para um outro hospital, também um hospital de referência, também fez atendimento. Também foi diagnosticado como enxaqueca. Foi para casa com uma melhor, tratado com dipirona, anti-inflamatório, dexametasona e triptano. Foi para casa com a melhora parcial da dor e 3 dias depois a dor continuava. E aí ele me procurou no consultório, né? E quando ele me procurou no consultório, ele era bom estado geral, ele foi andando, tudo, mas ele falava, dor de cabeça não melhora, uma dor de cabeça forte, fotofobia. E quando eu examinei, tinha uma rigidez de nuca. E era uma rigidez de nuca muito leve, que com certeza passou ali por todos esses médicos, o que eu não julgo, porque era difícil mesmo descrever. E quando eu vi a rigidez de nuca, eu falei, não, calma aí, vou voltar agora para emergência, vamos fazer uma neuroimagem. Então, ali, o primeiro ponto que me chamou muita atenção foi ele ter ido a 2 emergências, ter feito o diagnóstico, ter feito o tratamento
correto, diagnóstico não correto, mas o tratamento para a enxaqueca não ter melhorado. Então, peraí, a enxaqueca não dura 72 horas? Ele está num estado migranoso ou isso não é enxaqueca? Então, sempre que você trata adequadamente uma enxaqueca e não melhora, a gente tem que perguntar, será que isso é enxaqueca? Será que eu estou deixando passar alguma coisa? E esse paciente levei, eu falei, não, vai agora para o hospital, a gente fez uma tomografia com o anjo veio normal e pediu um líquor e ele veio com pressão de abertura 50 e tinha uma meningite por varicela zoster. O normal é até 20. Ele tinha uma rigidez de núcleo, uma pressão de abertura. A gente tratou, ele ficou ótimo. Assim, ele não tinha 50 anos, ele tinha 45 anos, né? Mas o paciente não lê livro, né? Então, ele era um paciente que tinha uma cefaleia inédita, que ele nunca tinha sentido antes, refratária, progressiva, já tinha tratado, passou lá ali do tempo da enxaqueca, não estava melhorando. E a gente não pode insistir no erro. Se ele já foi tratado 2 vezes para enxaqueca e não melhorou, a gente tem que pensar, será que isso é enxaqueca? Né? E era uma meningite viral por herpes zoster e o paciente tinha um estado geral bom. As pessoas acham que meningite a pessoa está acamada. Isso não é verdade. As meningites virais, né? A pessoa bacteriana é mais é outra questão. É isso. Mas em viral isso pode acontecer. Obrigada, Mariana. Eu acho que assim, esse assunto... Você falei... Tá em tudo. Você falou é maravilhoso. Sintomo, né? Assim, muitos pacientes, assim, na minha área também. Hoje a gente vem estudando os pródromos da esclerose múltipla. Um deles é a cefaleia e a enxaqueca. Pode estar presente até 5 anos antes da doença se manifestar. É mulher jovem também. Né? Então, é mais ou menos isso. Obrigada, acho que foi ótimo. E a quem está assistindo, vai assistir... Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, porque a cefaleia, tem 75% das pessoas no mundo, é aquilo que eu falei, tiveram, têm ou terão cefaleia. Obrigada, Mariana, você quer... Agradeço o convite, estou sempre à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail ou comentar, né? Curta, comenta, compartilha, eu estou à disposição também para tirar qualquer dúvida que venha a surgir de quem assistiu o vídeo. Agradeço o convite. Obrigada, Mariana.